Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert e bem-vindos a mais um Resenha de um Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o mangá chamado Solanin. Bom pessoal, Solanin, um mangá do autor Inio Asano, uma obra dele que é muito conhecida aqui no Brasil, é Boa Noite Pum Pum. Então ele é o mesmo autor dessa outra obra. Ele é um cara extremamente consagrado na carreira de mangaka. É um cara que faz obras muito densas, obras que realmente conseguem comunicar muito com o leitor. E aqui, nesse clássico dele, em Solanin, não é diferente. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre por que essas obras são tão boas. Mas antes, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas, deixarem o like no vídeo logo no início, porque o like de vocês me ajuda muito, faz o canal crescer no YouTube, bem como deem uma olhadinha na descrição para poder me seguir no Instagram e também para conhecer os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor, eu escrevo fantasia, escrevo suspense policial, terror, tudo muito baratinho lá na Amazon, os e-books custam R$ 1,99, R$ 4,99, enfim, quem puder dar essa força eu agradeço muito. Porém, sem mais delongas, então vamos começar a falar sobre Solanin. Aqui em Solanin, a gente tem basicamente a história de um casal. No caso, é um casal que é composto pela Maoki e pelo Tanada. Eles são jovens adultos, ou seja, acabaram de sair da faculdade, têm ali seus 20 e poucos anos, estão em empregos que possibilitam que eles tenham uma vida fora do seu núcleo familiar tradicional, ou seja, eles saíram da casa dos pais, foram morar sozinhos, os dois juntos. Porém, eles estão passando por incertezas na vida que todo jovem adulto passa, ou pelo menos a maioria deles, que é o fato de que todas as expectativas que a gente tinha se tornam muitas vezes mais incertezas sobre o futuro. A gente começa a temer mais, a gente começa a se preocupar muito do que vai ser dali para frente, principalmente quando a vida, digamos assim, não caminha como a gente esperava. A gente acaba tendo que abandonar sonhos, correr atrás de outros sonhos, reconsiderar outras coisas, digamos assim, até mesmo ressignificar. E basicamente Solanin vai falar sobre isso. Vai trazer outros personagens também para a história, inclusive personagens que fazem parte da vida desse casal, porém os dois são o foco aqui. Não dá para falar muito mais sobre o enredo em si, por mais que são dois volumes até que grossinhos, cada um tem umas 200 páginas, mas realmente a premissa é essa, então não vou adentrar em pontos específicos porque eu não quero estragar a experiência de quem for ler. Sendo assim, vamos conversar, por que essa obra faz tanto sucesso, por que muita gente ama Solanin e por que, particularmente, eu também adorei muito. Bom, o Asano, ele é um cara que ele tem um texto, como falei, muito denso. Ele escreve muito bem. Então, as obras dele, como eu falei, comunicam muito com o leitor. E aqui não é diferente. Uma premissa que é uma premissa, digamos assim, relativamente simples, que é falar sobre as incertezas da vida de um jovem adulto, ele consegue extrair passagens sobre tudo isso, trazendo temáticas como a perda, como correr atrás de sonhos, como eu disse, como você ressignificar expectativas que você tinha no passado, porque, no geral, nós, quando crianças, quando adolescentes, somos incentivados e somos levados a acreditar que a gente vai ter uma vida de sucesso, que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, que a gente tem, que digamos assim, que tudo vai dar certo se a gente fizer uma coisa X, Y, Z. E é claro que as coisas podem dar certo, é claro que a gente tem que correr atrás do que a gente acredita, do que a gente quer para nossa vida, porém, conforme o tempo vai passando, conforme outras responsabilidades vão batendo na nossa porta, a gente começa a entender que a vida muitas vezes sai dos trilhos, muitas vezes as coisas não correm como esperado. A gente pode até chegar num objetivo às vezes, porém o objetivo necessariamente teve um caminho diferente, ou quando a gente chegou lá a gente descobriu que a gente já não queria mais isso, que o objetivo agora é outro. Inclusive uma pergunta que a personagem inclusive faz direto nesse mangá é sobre o que é felicidade. Ela pergunta para os amigos se você é feliz, como que é a felicidade na concepção deles. Então é um mangá, um texto que discute muito essas questões, e eu acho que é por isso que a obra me agradou tanto e agradou tanto outros leitores também, porque afinal esse é um mangá que já é de 2010, porém ao longo dessa década desde que lançou, ele vem angariando, digamos assim, muitos fãs, porque eu acho que é o tipo de obra que ela é enriquecedora, ela é uma obra que te faz refletir muito. Eu, conforme fui lendo, eu fui me identificando com várias passagens, eu fui me identificando com várias situações, mesmo que as situações não sejam especificamente semelhantes com as quais eu tenha vivido ao longo da minha vida até então, considerando que eu tenho 28 anos, foram passagens que me fizeram lembrar, pelo menos me fizeram ter sensações
que eu já tinha sentido, fizeram lembrar da minha infância, das minhas expectativas, do que eu já sonhei em ser, do que eu sou hoje, do que eu espero ser, e de como toda essa trajetória da nossa vida, né, vai caminhando. Bem como, eu acho que é um mangá que ele também enriquece muito pelo fato de que ele tem, né, digamos assim, um efeito de releitura muito grande. Porque eu li, né, Solanin agora pela primeira vez, já fazia muito tempo que eu queria ler, porém só fui conferir agora. Mas eu acredito muito que se eu ler esse mangá daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu vou ter uma percepção diferente, não necessariamente da qualidade dele, pelo contrário, eu vou continuar achando ele bom, porém, as minhas experiências de vidas, como eu falei novamente, o que eu me tornei, as expectativas que eu tinha, eu vou lembrar desse primeiro momento que eu li. Enfim, eu acho que vai me trazer sentimentos que hoje eu não sou capaz de sentir, porque eu ainda não vivi coisas que vão vir ainda na minha vida. Então, como eu falei, se eu ler esse mangá daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, se eu for relendo ele, provavelmente, né, a sensação, o enriquecimento que eu vou ter sempre vai ser, né, digamos assim, vai estar agregando, porque é algo muito gostoso esse mangá. Ao mesmo tempo que ele é um pouco melancólico, às vezes ele é divertido, ao mesmo tempo que ele tem passagens tristes, ele tem momentos alegres, ao mesmo tempo que a gente tem incertezas, ao mesmo tempo que a gente vê nessa fase de adulto entrando na nossa vida, a gente muitas vezes quer recuar, mas a vida continua, o tempo não para, então a gente vai cada vez mais entrando nesse mundo. Enfim, é uma obra que ela é como a vida. Ela é, digamos assim, parece ser simples, mas não é. Ela é uma obra que parece ser rasa, entre aspas, muito entre aspas, pela temática, como eu falei, falar sobre a vida de um jovem adulto, mais especificamente de um casal de jovens adultos, mas no final das contas, ela é muito mais do que isso. Bem como a vida. Você pode, digamos assim, colocar rótulos, né, na sua vida, na vida dos outros, de forma que faça parecer como que se tudo fosse simples. Arrume emprego, tenha um bom emprego, faça uma faculdade, faça um curso assim, faça um daquele jeito, ou assista uma coisa, faça outra coisa, faça coisas que você goste. Mas, no final das contas, todo esse processo está envolvido, né, em sentimentos, em uma relação pessoal que você tem com as coisas que você faz, com as coisas com as quais você trabalha, ou até mesmo, né, questões que fazem você sair de um emprego ou de outro, como a gente vê acontecendo no mangá, a gente vê os personagens saindo dos seus empregos, saindo da zona de conforto, entrando em momentos de incertezas, enfim, tudo isso na nossa vida, né, quando a gente começa a destrinchar, a gente percebe que a situação é muito mais densa, muito mais complexa. Isso que torna as histórias das pessoas, as histórias de cada um, histórias muito intrigantes, histórias que valem a pena ser conhecidas. Todo mundo tem um background, todo mundo tem um contexto sobre a sua própria vida e que conforme o tempo vai passando, esse contexto vai ficando cada vez maior. Algumas pessoas sabem lidar melhor com isso e outras não. Enfim, como eu falei, é um mangá que faz refletir muito, então é algo que realmente adorei de ter acompanhado. Recomendo muito para quem gosta desse estilo de mangá mais slice of life, mais drama também, que vai acompanhar toda, né, os percalços que os personagens vão passando e vai ir pensando na sua própria vida. É um mangá que eu acho que, como eu falei, como ele pode ser lido a qualquer momento, se eu tivesse lido ele antes até, se eu tivesse lá 22 anos quando eu li, eu ia tirar proveito também, então eu recomendo, você não precisa ser uma pessoa mais velha para gostar de Solanin, pelo contrário, se for adolescente pode ler também e releia no futuro, porque como eu falei, a experiência deve ser diferente. E nesse sentido de história, Solanin é realmente um mangá assim genial, é algo que particularmente me tocou muito. Porém, agora vamos passar para um outro ponto, né? Já que a gente está falando de mangá, vamos pegar aqui um pouco da arte, né? Do Asano. Ele é um cara que ele tem um traço que eu gosto bastante, é um traço que ele, digamos assim, é simplista no sentido de não ter muita firula, porém, ao mesmo tempo, ele é um traço que ele é muito rico, né, em detalhes. Como a gente pode ver, ele faz questão, né, de trazer um desenho bastante detalhado em seus cenários, nas expressões, né, dos personagens, como por exemplo aqui, ó, nessa cena. Então, nesse sentido, eu gostei muito. Porém, agora eu vou fazer uma crítica, não especificamente à obra em si, porque, no final das contas, isso não é algo que é um problema especificamente do autor, mas sobre a edição, especificamente da LPM Pocket. Porque o que acontece? Eu sei que a proposta da LPM Pocket é trazer as obras, né, em formato menor, em formato de bolso, que inclusive, ó, se você pegar, são mangás bem fininhos, inclusive eles são meio que compridos assim, né, diferente de outras obras, então é relativamente fácil de manusear, fácil de levar por aí, porém, ao mesmo tempo, esse formato eu acho que talvez funcione para algumas obras enquanto para outras não. Porque no final das contas, quando você vai diagramar a obra, você vai ter que fazer, né, aquelas páginas que foram pensadas em um outro tamanho caberem aqui. Então, apesar da imagem não ter ficado distorcida propriamente dito, né, como a gente pode ver, por exemplo aqui, tem a questão
que os balões, né, por exemplo, como o Asano é um cara que escreve muito, ele gosta de escrever muito, ele gosta de muito diálogo, ele gosta de trazer os pensamentos dos personagens, a gente tem muito balão, né, muita fala. E isso não é algo ruim, pelo contrário, como eu falei, eu gosto. Porém, no mangá tão pequenininho assim, parece que falta espaço, parece que fica algo meio sufocante. Porque o texto, no final das contas, você tem que achar um equilíbrio entre fazer um texto legível, porém não colocar um balão que tome todo o desenho, ou um balão que, digamos assim, vai atrapalhar, né, a arte do próprio autor. Então, no final das contas, eu acho que talvez uma edição com um modelo, né, de diagramação maior, com tamanho maior, poderia ter ficado melhor. Porém, é apenas uma opinião. Como eu falei, isso não é uma crítica à obra, mas e sim uma crítica à edição aqui do Brasil. Mas, no todo, eu recomendo muito o Sananin. Inclusive, né, nessa mesma edição aqui que eu peguei, né, da LPM Pocket, tá disponível, né, seja na Amazon, no site da LPM, num preço bem acessível, cada um custa em torno de R$17 mais ou menos, em promoções você acha até por menos. Enfim, é um valor que vale muito a pena pelo que é entregue. Se você não leu Solanin, não conhece o Inio Asano, conheça, porque é uma obra e tanto, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda muito, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como um link para meus livros. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!